Olá, crianças! A atividade de hoje é a atividade 2 da etapa 10 e nós vamos falar de geografia. Em geografia, nós vamos aprender diferentes lugares onde as pessoas vivem. Então, vamos prestar atenção aqui na leitura que a professora vai fazer para vocês. Os lugares aonde as pessoas, as crianças vivem são variados. Muitas vivem em cidades com casas, prédios, menos vegetação, as ruas asfaltadas, né? Outras, elas já vivem na zona rural ou também nas florestas. Umas também podem viver bem pertinho do mar, dos rios. Outras já podem viver mais no interior do país, né? Nós moramos no interior do estado de São Paulo, não é verdade? Outras também podem morar nas montanhas. Algumas podem viver em lugares frios. Outras pessoas vivem em lugares mais quentes. Cada um mora no seu lugar, né? Cada um vive de acordo com o seu lugar. As experiências dos lugares onde que elas vivem influenciam bastante no modo de viver, nas brincadeiras. Vamos observar isso nos desenhos. Olha só, aqui nós temos uma série de desenhos. Vamos prestar atenção neles. Preste atenção nessas crianças que moram com certeza na cidade, elas vivem em algum conjunto habitacional, né? Olha só, as casas aqui, elas brincam, tem uma vegetação, um capim, e elas estão brincando nessa vegetação, né? Mas só casas em volta. Já essas crianças aqui embaixo, elas estão mais soltas, elas estão brincando no asfalto. Olha o perigo, hein, crianças? Essas crianças ao lado, elas já estão brincando na zona rural, pelo jeito, né? Olha como é que é a casa, olha como que aqui, olha, o chão de terra. Já essas crianças, elas moram em algum condomínio. Olha elas brincando aqui no condomínio e tem um parquinho nesse condomínio. Essas crianças, elas já estão brincando no gelo, diferente a brincadeira delas aqui, né? No gelo, de acordo com que elas moram. Aqui nós temos também crianças da zona rural. Olha como que é o modo delas de brincar, né? Já é bem diferente. Olha lá, fizeram um balanço na árvore, estão brincando, se divertindo. Este aqui, na zona rural, olha a gangorra feito de pau, né? Olha que legal. E já essas crianças aqui estão brincando nos brinquedos infláveis, né? Então, o que nós temos que lembrar, crianças? Nós temos que pensar e guardar na nossa cabecinha o seguinte nessa aula de hoje. Que as crianças, elas podem morar em diferentes lugares do mundo. E que esses lugares influenciam nas suas vidas, nas suas brincadeiras, nas suas vivências e tudo mais, tá bom? Guardado isso na cabecinha, vamos para a atividade, então, que nós temos aí na nossa apostilinha. É esta atividade aqui. Observe as fotografias das crianças em diferentes lugares do mundo. Depois, relacione as imagens com as experiências vivenciadas em cada ambiente. Primeiro, nós temos aqui uma criança lá do norte, do nordeste do Brasil. É a imagem de número 1. Na imagem de número 2, nós temos crianças brincando na zona rural. Na imagem de número 3, nós temos crianças brincando num condomínio da Minha Casa Minha Vida,
no município de Maricá. E na imagem número 4, nós temos crianças indo para a escola lá no Quênia, onde que é bem frio. Nós vamos ter que relacionar o número às experiências vivenciadas por elas que estão aqui. Então, a primeira. Crianças que vivem em apartamentos nas cidades costumam brincar em área comum do prédio. Qual será que dessas imagens aqui que significa isso, hein? Será que é a número 3? Próxima. Crianças que moram em áreas rurais têm mais contato com a natureza. Qual que é da área rural aqui? Número 2. Em lugares de muito frio, as crianças precisam usar roupas que mantenham aquecidas e protegidas das baixas temperaturas. Então, qual é a imagem qual é o número que nós podemos colocar neste aqui? Quem mora no Nordeste do país sofre com a seca. Bom, crianças, agora que nós já fizemos a relação, a nossa aula termina por aqui. Continuando a atividade 2, nós vamos entrar agora na aula de História. E nesta aula, nós vamos aprender um pouquinho sobre moradias. Moradias do passado, lá atrás, e moradias do presente. E eu vou convidar vocês para pensar bem lá atrás, lá na época da pré-história. Imaginem só, onde será que aquelas pessoas viviam? Onde elas moravam? Sabem me responder? Crianças, elas moravam em cavernas. Imaginem só se nós vivêssemos naquela época. Como que será que nós iríamos sobreviver, hein? Será que iria dar tudo certo? Crianças, essas pessoas, elas viviam em cavernas, sem luz, não tinha energia elétrica, né? Sem tudo, nada, né? Dentro da casa delas, igual nós temos na nossa. Então, não existia nada praticamente. Existia o fogo que eles aprenderam a fazer, né? E através do fogo, eles foram construindo aos poucos seus pequenos objetos. Foram aprendendo a escrever nas cavernas, né? E tudo mais. Hoje em dia, nós já moramos em casas, né? Nós temos as nossas casas para morar, não é verdade? Bem diferente daquela época, né? E para falar em casa, vamos aí para a nossa atividade, então, do dia. O que seria a nossa atividade? Seria para vocês procurarem jornais, revistas, folhetos ou na própria internet, no Google, figuras de moradias do passado e moradias do presente, casas de antigamente e casas de agora, né? Como mudam, né, as casas? Antigamente, a gente tinha umas imagens de casas bem diferentes. A estrutura delas era bem diferente. A gente viu um pouquinho disso sobre a história de São José, que nós aprendemos algumas ruas, alguns tipos de construções, né? Como era diferente as construções de antigamente para as construções de hoje em dia. Então, crianças, é isso que nós queremos que vocês percebam, essa diferença nessas construções, tá? As moradias do passado com as moradias atuais. Então, é isso aí que é a atividade de hoje de vocês. E também nós temos aí uma casa aqui sendo construída, ó.
um telhado de madeira com 2 pessoas construindo essa casa, né? Essas pessoas que estão construindo esta casa são os pedreiros, né? São os pedreiros. Mas será que para construir uma casa, um prédio, só é preciso pedreiro? Quais mais profissões nós temos aí que envolvem, né? Quais profissões que envolvem na construção de uma casa? É necessário muitos trabalhadores. Quais trabalhadores são necessários? Será que vai lá e começa a construir uma casa do nada? Ou é preciso ter a planta da casa? Mas quem será que faz a planta da casa? Será o engenheiro? E para colocar os canos das águas, quem será que coloca? Qual profissão que é? Que mais? Nós temos. Que mais, crianças? Vocês vão fazer uma lista do nome desses trabalhadores aqui na letrinha B, no caderninho de vocês. E prestando bastante atenção, porque esta semana é dedicada às profissões, não é verdade? Porque no dia 1º nós comemoramos o Dia do Trabalho. Bom, crianças, a nossa aula termina por aqui.